Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que vocês têm procurado bastante aqui no canal, que é sobre resolvendo questões de língua portuguesa para o IBGE. É isso mesmo. Lembrando, gente, que aqui no canal eu já tenho vídeos sobre conhecimentos técnicos, resolvendo questões de conhecimentos técnicos para o cargo de recenseador. Eu já tenho vídeos também sobre ética, certo? Resolvendo questões de ética. E em breve trarei muito mais. No vídeo de hoje eu vou fazer resoluções de questões de língua portuguesa que já caíram, inclusive, no IBGE. Caneta e papel na mão, então vamos para a resolução de questões. Anote aí, anote suas principais dúvidas e caso você tenha mais alguma sugestão, algo que vocês queiram ver aqui no canal, é só você comentar aqui embaixo, tá? Deixa seu comentário, deixa seu like, não se esquece de deixar um like e compartilhe com os seus amigos. Então vamos ao vídeo de resoluções de questões. Então, gente, conforme prometido, nós vamos agora resolver as questões de língua portuguesa para o IBGE. Lembrando, gente, que as questões que eu estou trabalhando aqui nesse vídeo são questões que já caíram, inclusive, tá certo? Então, foi com base nessas questões que já caíram, as questões que mais caem, que eu resolvi trazer esse vídeo para vocês como uma forma de auxiliar vocês com os estudos. Prestem bastante atenção, se tiver alguma questão que você errou, dê uma revisadinha no conteúdo, tá bom? Eu trouxe com muita atenção, com muito carinho, pensando realmente em vocês que vão fazer o concurso do IBGE, que tem dúvidas ainda sobre conteúdos de língua portuguesa, tá bom? Então, vamos à primeira questão. A primeira questão pede para você observar um trecho, que eu vou ler agora com vocês, e em seguida a gente vai comentar sobre a resolução. Observe o trecho. Pesquisadores ingleses relatam a identificação de microfósseis de bactérias que teriam surgido entre 4,2 bilhões de anos e 3,7 bilhões de anos atrás. Se for confirmado, será o mais antigo registro de vida na Terra. Em função da forma verbal teriam surgido, os leitores tomam conhecimento de que a informação da descoberta é... Então, aqui nesse caso, é uma questão, certo, de interpretação de texto. Então, você vai ler o trecho, vai entender esse contexto, conforme a função verbal desse teriam surgido, o que essa questão está me pedindo, certo? Então, você vai observar conforme o texto para conseguir responder. Essa é uma questão clássica, certo? Que tem caído bastante no IBGE, tem uma grande incidência de ter questões desse tipo de interpretação de texto. Então, vamos às alternativas. Letra A, uma certeza dos estudiosos. Letra B, uma opinião dos descobridores. Letra C, uma possibilidade sugerida. Letra D, uma dúvida sobre a descoberta. Ou letra E, uma hipótese já comprovada. Então, gente, conforme o texto, se você observou, em relação a essa forma verbal teriam surgido, ela vai indicar para a gente uma possibilidade sugerida. Então, nosso gabarito correto é a letra C, certo? Uma possibilidade. Já que ele traz realmente no texto esse contexto de realmente teriam surgido, não é uma certeza dos estudiosos, não é uma opinião dos descobridores, como a letra B coloca, não é uma dúvida. Você poderia até ficar na dúvida se seria uma hipótese, né? Como a letra E coloca, uma hipótese já comprovada. Mas nesse caso, o nosso gabarito é a letra C, porque teriam surgido, vai dar essa ideia de possibilidade, tá certo? Então, vamos aqui à nossa segunda questão. A segunda questão também é uma questão sobre um texto, certo? Para isso, a gente precisa ler o texto, eu vou ler aqui com vocês. As 12 bactérias mais ameaçadoras. Pela segunda vez, em apenas 5 meses, a Organização Mundial da Saúde, OMS, veio a público para chamar a atenção do mundo a respeito da ameaça causada por bactérias superresistentes à ação de antibióticos. Na semana passada, a entidade divulgou uma lista com 12 famílias de micro-organismos considerados de alto risco, e contra os quais as opções terapêuticas estão se esgotando.
No documento dirigido aos governos, cientistas e indústrias, a organização enfatiza a necessidade de criação urgente de novos recursos para combater essas bactérias antes que seja tarde demais. Isto é, março de 2017, essa é a fonte a qual o texto foi retirado, certo? Então vamos agora à pergunta. O objetivo do texto é... Então, aqui é uma questão clássica, certo? Também perguntando sobre o objetivo do texto, uma questão de interpretação. Letra A, divulgar uma lista de bactérias. Letra B, anunciar ao mundo um perigo futuro. Letra C, alertar para a criação de defesas contra bactérias superresistentes. Letra D, mostrar em que estado estão as pesquisas contra bactérias. Ou letra E, denunciar a irresponsabilidade da ciência atual. Então, você pode pausar o vídeo e tentar resolver essa questão. O nosso gabarito correto, gente, para essa questão é a letra C, alertar para a criação de defesas contra bactérias superresistentes. Eu até coloquei esse quadradinho aqui embaixo na resolução para ajudar você a identificar o porquê que é essa resposta, certo? No próprio texto, há esse trecho onde a gente consegue identificar que o objetivo do texto é alertar para criar defesas contra essas bactérias. Quando ele diz que no documento dirigido aos governos, cientistas e indústrias, a organização enfatiza a necessidade de criação urgente de novos recursos para combater essas bactérias antes que seja tarde demais, certo? Então, se você ler o texto com atenção, você conseguiu realmente identificar que esse é o seu objetivo. Então, vamos agora à nossa terceira questão. Terceira questão, no texto 2, que é o texto que a gente leu anteriormente, há um erro de grafia ou acentuação segundo as novas regras, que é... Então, aqui é uma questão clássica também. Então, vamos às alternativas. Letra A, micro-organismos. Letra B, superresistentes. Letra C, bactérias. D, antibióticos. Ou E, indústrias. Então, nesse caso, gente, o nosso gabarito correto vai ser a letra A, micro-organismos. Segundo a grafia, que foi alterada pelo novo acordo ortográfico, agora passa a ser micro, com o uso do hífen, para separar micro de organismos. De organismo, no caso, tá bom? Então, tenha atenção, certo? Então, é a letra A o nosso gabarito. Por que que não são as demais? Não é a letra B, porque na letra B eu tenho super resistentes separado com hífen. Então, tá correto, gente. Bactérias, a acentuação está correta, em antibióticos também, em indústrias também. O nosso gabarito, no caso que deveria estar realmente separado pelo hífen, não está, é a letra A, micro-organismos. Se você tem dúvidas sobre esse tipo de conteúdo, dê uma olhadinha acerca do novo acordo ortográfico, tá bom? Busque conhecer as regras de acentuação, que é muito importante. Vamos aqui à nossa quarta questão. Assinale a opção em que a palavra destacada está escrita de acordo com a ortografia oficial. Então, mais uma questão também acerca da ortografia oficial. Letra A, eles enfatizaram o problema. Letra B, o resultado da pesquisa não agradou. Letra C, tudo foi feito com muita delicadeza. Letra D, a gerente analisou o relatório. Ou letra E, eles conseguiram finalizar o projeto. Então, nesse caso, gente, o nosso gabarito correto é a letra D. A gerente analisou o relatório. Por que que não seria a letra A? Não seria a letra A, gente, porque enfatizaram, do verbo enfatizar, com a letra Z, tá bom? Não seria a letra B, porque pesquisa com Z está incorreto. Pesquisa, nesse caso, é com a letra S. Não seria a letra C, porque delicadeza se escreve com Z. E não seria também a letra E, porque finalizar se escreve com Z, tá ok? Então, gente, o nosso gabarito correto, nesse caso, vai ser a letra D. A gerente analisou o relatório. Vamos à quinta questão. A concordância está correta em: as aulas duravam 1h30, assim como em... Letra A, todos estavam bastante confiantes no processo. Letra B, surgiu vários problemas durante o processo. Letra C, haviam alguns funcionários com problemas financeiros. Letra D, ela ficou meio decepcionada com a situação. Ou letra E,
é necessário a sua colaboração na limpeza. Então, gente, é uma questão clássica de concordância, certo? Então, você precisa saber concordância. Nesse caso, nosso gabarito vai ser a letra D. Ela ficou meio decepcionada com a situação. Vamos entender por que é a letra D e não as demais. Não poderia ser a letra A, porque nós temos aqui, todos estavam bastante confiantes no processo. Esse bastantes está no plural. Nesse caso, deveria ser bastante no singular. Por quê? Porque ele está funcionando como advérbio. Você concorda que se eu trocar bastante por muito, eu vou ter que todos estavam muito confiantes no processo? Então, nesse caso, seria no singular, seria bastante e não bastantes, tá bom? Não seria a letra B, porque surgiu, nesse caso, está incorreto. A forma correta seria surgiram, para concordar com vários, e problemas, que também está no plural, tá bom? Não seria a letra C, porque nós temos aí o verbo haver no sentido de existir. Nesse caso, ele ficaria no singular. Então, anote essas dicas que eu estou passando aqui. Se você tem dúvidas sobre concordância, dê uma olhadinha, tá bom? Dê mais uma revisada sobre esse conteúdo. E por que não é a letra E? Porque na letra E eu tenho é necessário a sua colaboração na limpeza. Nesse caso, a forma correta seria é necessária, pois logo após a palavra necessário, eu tenho ali a preposição a. Sempre que isso acontecer, gente, eu não utilizo necessário, eu utilizo necessária, tá ok? Então, o nosso gabarito correto é a letra D, tá bom? Então, vamos à nossa sexta questão, certo? Sexta e última questão, mas não menos importante. Assinale a opção em que o acento indicativo de crase foi corretamente empregado como em com direito a beca e tudo. Então, aqui é uma questão de crase, certo? Vai cair crase também, tá bom? Conforme o edital. Então, vamos aqui às análises das alternativas. Letra A. Eles vinham a pé para o trabalho. Letra B. Vocês assistiram a que reunião? Letra C. Todos estavam dispostos a colaborar. Letra D, entregamos o relatório diretamente a ela. Letra E, era importante a obediência às orientações. Então, nesse caso, gente, o nosso gabarito correto vai ser a letra E. Era importante a obediência às orientações, tá bom? Por que não seria a letra A? Vamos analisar todas as alternativas para a gente não ficar com nenhuma dúvida, tá? Na letra A, não seria porque a pé, certo? Depois do A com crase vem a palavra pé, e pé é uma palavra masculina. Diante de palavras masculinas eu não utilizo crase. Não seria a letra B, por quê? Porque o que é um pronome relativo, então diante de pronomes eu também não utilizo crase. Não seria a letra C, porque colaborar é um verbo, certo? Então diante de verbos a crase também não existe. E, nesse caso, também não seria a letra D, porque a ela é um pronome. Diante de pronome, eu não utilizo crase, como eu já mencionei. Então, o gabarito correto é a letra E, tá certo? Então, gente, essas foram as questões. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de deixar o seu like para me incentivar a trazer mais conteúdos aqui para vocês. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, deixe seu comentário, tá bom? Então é isso, um abraço e até a aula que vem.